que muitas das vezes ele não é bem compreendido por alguns. Amém? A palavra de Deus nos diz o seguinte: todos acharam? Filipenses capítulo 1, verso 6. Todos acharam? Tendo por certo, isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai. Somos gratos ao Senhor pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça que é sobre as nossas vidas. Ó Deus, te agradecemos, ó Deus, porque com amor inexplicável o Senhor nos amou. Ó Deus, e esse amor ele vai além da nossa compreensão, nós não conseguimos entender, porque nós não conseguimos amar ninguém assim como o Senhor nos ama. Ó Deus, porque o Senhor nos conhece por inteiro. Sabe que nós somos falhos, sabe que nós somos fracos, sabe que nós somos pecadores. Ó Deus, e ainda assim o Senhor consegue nos amar. Meu Deus, eu ouso dizer que o Senhor conhece a parte mais pública que existe entre nós. O Senhor conhece o que há de pior em nós. E ainda assim, por Cristo, o Senhor nos amou. Meu Pai, eu te peço nessa noite que, pela tua misericórdia e por esse amor tão grande que nós não conseguimos explicar, mas muitas das vezes nós alegramos os nossos corações por sentirmos esse amor sobre as nossas vidas. Que o Senhor permita-nos nesta noite, ó Deus, aprender um pouco mais de Ti, aprender um pouco mais da Tua palavra. Ó Deus, para que conhecendo a verdade sejamos libertos da nossa própria ignorância, libertos do conhecimento equivocado, libertos daquilo que não é a verdade, pois só Cristo é a verdade. Meu Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Amém. Graças e paz, queridos. Quem aqui já ouviu falar em sinergismo? Levanta a mão. E monergismo? Levanta a mão. O que vocês entendem por sinergismo? Vamos lá, sinergismo. No original da palavra vai no sentido de fazer juntos, fazer algo junto. Por exemplo, nós, em igreja, nós vivemos uma sinergia, que nós precisamos uns dos outros, certo? Para fazer algo eu preciso da ajuda de alguém, dependendo do que for você fazer. Isso seria o sinergismo. O monergismo já ficaria mais fácil de se entender, que é algo que você faz só. Não é? Só que isso explicando para a gente entender a diferença entre um e outro. A grande questão é quando se trata de um tema clássico dos reformadores da igreja, onde Pelágio, que era um bispo, ele dizia que para o homem ser salvo, ele tinha que dar um passo. Quantos de nós já ouvimos dizer que você tem que dar o primeiro passo para Deus? O pessoal fala meio que assim, que ele dá, como se ele fosse dar o segundo passo. Isso é o tipo de crença sinergista, que entende que para a salvação do homem é necessário que haja um esforço dele, um sacrifício da parte dele, uma atitude da parte do homem. Não importa a quantidade, se for 0,000000001, precisou da ajuda dele.
Essa é a crença sinergista. Esse é o pessoal que entende que a salvação ela é de forma sinergista. Algumas igrejas, eles entendem que o evangelho seria dessa forma. Eu fiz um estudão aqui bem grandão, mas eu vou tentar não me ater a ele para não ficar algo muito acadêmico, né, para a gente poder entender. Vou tentar usar as palavras mais simples para que a gente consiga se fazer compreendidos. Amém? Agostinho, o bispo de Hipona, ele debatia o pelagianismo com essa questão: qual a relação entre regeneração e fé? A regeneração é uma obra monergística ou sinergística. Uma pessoa deve primeiramente exercer a fé a fim de nascer de novo? Ou o novo nascimento deve ocorrer antes da pessoa estar apta para exercer a fé? A graça da regeneração, ela é operante ou cooperativa? A regeneração, como vemos acima, ela tem muitas indagações e é muito complexa, até aprendermos com as Escrituras. Às vezes as pessoas pegam alguns textos, como por exemplo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Entende que quando se pega nesse texto, é a pessoa que vai decidir se ela vai querer abrir a porta ou não. Vamos lá, tem um outro texto que se defende essa tese sinergista. É aquele que está: eis que eu coloco diante de ti o bem e o mal, escolhe pois o bem e viverás, né? Dando-se a impressão de que a responsabilidade daquela ação, de que a direção correta vai ser só nossa. Não é assim? Aí as pessoas entendem que dessa forma elas precisam fazer algo para ser salvas. E por isso daí surgem uma linha de pensamento que nós conhecemos como arminianista. Algumas pessoas não vão nem saber o que se trata isso, mas é a linha de pensamento que acredita que o homem, ele não é tão mau assim. Tem uma partezinha boa nele, capaz de se voltar para Deus. O homem não é tão ruim assim. A humanidade não é tão má. Mas foi combatendo esse tipo de pensamento que Agostinho começou a levantar a sua tese. Agostinho foi um dos precursores da reforma, e depois dele vieram outros que começaram a ler aquilo e entenderam que, poxa, tem algo de errado. Tem algo de errado. Nós, a grande maioria nossa, nós entendemos que o primeiro passo tem que ser dado por nós. Não é assim que a gente aprendeu? Mas o que as Escrituras dizem? O texto que nós lemos, Paulo escreveu aos Filipenses, ele diz o seguinte: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não é assim que está escrito? Quem começou a boa obra? Oi? Sim, foi Deus. E Ele vai completá-la. Já tem uma outra linha de pensamento Bom, o sinergismo, ele entende que a obra, né, de salvação, ela envolve a ação de duas ou mais partes, ou seja, a graça, ela seria um assistente de Deus, como um ingrediente necessário, mas dependente da cooperação humana para a sua eficácia.
É assim que se entende o sinergismo. É como se Deus estivesse lá no céu, olhasse para você aqui agora, aqui na terra, falasse assim: eu quero abençoar fulano. Ah, mas fulano, estou tentando ajudar ele, mas ele não deixa. Estou tentando abençoar fulano e ele não deixa. Quantas vezes dentro da igreja nós ouvimos as pessoas falarem: se você tivesse feito isso, se você tivesse feito aquilo, a gente tem que fazer isso por conta daquilo, a gente tem que fazer aquilo outro por conta daquele outro negócio. O sinergismo ele tem princípio com os ensinamentos de Pelágio. Um monge britânico engajou um debate ardente com Agostinho na igreja primitiva. De acordo com os ensinamentos de Pelágio, ele pregava o seguinte: que Deus não havia ordenado nada impossível que o homem não pudesse fazer, se assim o desejasse, e que a fraqueza da carne ela era meramente um pretexto. Os ensinamentos de Pelágio eram o seguinte: que o homem, depois da queda, e quando Deus criou Adão e Eva, colocou os dois no jardim, eles tinham liberdade, eles poderiam obedecer ou não. Segundo Pelágio, depois que o homem caiu, lembra o que Deus disse? O dia que comeres dessa, tem tantas árvores ali, aí dessa você pode comer, dessa você não pode, porque o dia que comeres desse fruto, você lembra? Hã? Vamos abrir lá, vamos procurar lá em Gênesis, para a gente poder entender. Quem achar aí já avisa para a gente onde é que está. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Então, na criação. Gênesis 3, verso 6. Vamos lá, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3, a partir do verso 1. No verso 1 diz assim: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais, né? Do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis deles, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente vocês não vão morrer, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Vamos lá, para que a gente consiga entender. Se eu estiver sendo muito rápido, vocês falam, estou tentando adiantar por conta do horário. Vamos lá. Deus disse para Adão que de toda árvore ele poderia comer, inclusive da árvore da vida, né? E colocou aquela árvore que ele disse que eles não podiam nem tocar. Aí o diabo chega para a mulher e fala assim: não, você não vai morrer não, você vai ser igual a Deus, você vai ter conhecimento do bem e do mal. Aí a mulher pega e come e dá para o seu marido. E de relance, a primeira ideia que dá é de que a serpente estava falando a verdade, não é isso? Porque ela comeu e era um veneno, ela morreu na hora? Ela não percebeu, mas ela morreu espiritualmente. Não é assim? É isso que a Bíblia fala. A partir daquele momento, houve uma separação entre o homem e Deus. É isso que a gente aprende nas escolas bíblicas dominicais. A gente aprendia antes, não sei como é que está nos dias de hoje, que Jesus ele veio religar
religião, de religar e tal, religar aquilo que havia sido rompido. Por conta do pecado, o homem deixou de ter comunhão com Deus. Mas vejam bem, comunhão não quer dizer que ele não tenha necessidade de Deus. Não quer dizer que ele não sinta vontade a necessidade de se relacionar com um ser que para ele, quando não tem um entendimento, é um ser superior que, quando ele contempla as maravilhas feitas por esse ser superior, ele tenta se relacionar com ele. Tanto é assim que nós vemos que as pessoas não civilizadas, eu digo não estudadas como nós, mesmo que não tenham conhecimento científico como nós temos, elas procuram adorar a Deus. Os índios têm a sua forma de adorar a Deus. Não é assim? Quem ensinou isso para eles? Tem uma versão que lá em Provérbios diz que Deus colocou a eternidade dentro dos nossos corações. Quando a gente se recorda disso, é como se nós desejássemos voltar ao lugar que aparentemente nós nunca estivemos. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, esse desejo, essa vontade, esse anseio de buscar, de se relacionar com Deus. Só que esse desejo ele é tão grande que o homem não consegue compreendê-lo. Então ele cria deuses para si. E o pior Deus que o homem criou para si foi ele mesmo. Porque ele acaba se colocando no lugar de Deus, a ponto de Deus precisar, de Deus ter necessidade de pedir permissão para entrar. É como se o homem, nessa busca cega, porque ele não sabe qual caminho que ele está indo, cega espiritualmente, ele estivesse caminhando numa direção, buscando algo que ele às vezes não sabe nem o que é. Porque o que é Deus para a maioria das pessoas? A maioria das pessoas quer Deus para ter uma vida boa. Isso é sinônimo de ter Deus. Ter um bom emprego. Isso é sinônimo de ter Deus para muitas pessoas. Ter um bom salário. Isso é sinônimo de ter Deus para algumas pessoas. Ter uma boa casa. Isso também é sinônimo de ter Deus para algumas pessoas. Ter um bom relacionamento. Isso, para algumas pessoas, é o sinônimo de ter Deus. Quando, na verdade, vocês desculpem se eu estou destruindo os sonhos de alguém, mas isso não quer dizer que quando você tem essas coisas, você tem Deus. Porque nós vemos pessoas que são muito ricas, mas não têm o Senhor. Não temem o Senhor. Nós vemos pessoas que têm tudo isso que nós falamos aqui, mas elas não têm o Senhor. Dessa forma, ter Deus seria ter boas condições financeiras. E hoje em dia as pessoas têm pregado que para você ter uma vida boa, você tem que ter Jesus. Eles mudaram. A criatura se tornou mais poderosa do que o Criador. E assim, para se ter uma vida boa, você precisa ter Jesus. Quando desde o princípio, não era dessa forma, era diferente. E assim, as pessoas vão agregando aquilo que se imagina às Escrituras. E assim as pessoas vão adicionando coisas às Escrituras. Pelágio ele dizia o seguinte, que o homem, mesmo após a queda, mesmo após estar morto espiritualmente, ele poderia decidir espiritualmente sobre as coisas. Nós precisamos entender o seguinte: há uma separação
há uma diferença entre as decisões que eu tomo sobre a minha vida e as decisões que eu tomo sobre a minha vida espiritual. Amém? As decisões que nós tomamos aqui, nós vamos sofrer as consequências delas, sim. As decisões que nós tomamos espiritualmente, nós também vamos sofrer as consequências delas. Porém, a gente precisa entender que, como Lázaro, após 4 dias que estava morto, não poderia tomar decisão nenhuma para voltar a viver. Assim é um homem sem Deus. Ele está morto espiritualmente. E se nós estávamos mortos espiritualmente, não há possibilidade de nós tomarmos decisões espirituais. Os irmãos estão me entendendo? Estou conseguindo me fazer entendido por vocês? Estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Uma vez que Adão abriu a porta do pecado e que nós, como animais, baixamos a cabeça e seguimos sem nem olhar para a direção que nós estávamos indo e nos tornamos pecadores. E nós pecamos todos os dias. E o pecado tem um salário que é a morte. E a Bíblia nos mostra que quem comete pecado, Romanos 3, 26, como é que é? Deixa eu lembrar aqui que eu esqueci. Romanos 3, 6, 23 e 3, 23, é isso? Aquela dobradinha. Romanos capítulo 3, é 23 ou é 26? Porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E vamos lá no capítulo 6 também, mesmo verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. E nós vamos ver a Bíblia sempre mostrando para a gente que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então vamos lá. A linha de pensamento sinergista, ela entende que para eu ser salvo e para você ser salvo, você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa dar o primeiro passo. E é assim que muitas das vezes isso é passado para a gente. Agora, vamos voltar para as Escrituras, para ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Porque assim nós vamos explicar a linha de pensamento monergista. De acordo com o texto que nós lemos, diz que aquele que começou a boa obra em nossa vida é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não é assim? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia agora, lá em Romanos, no capítulo 8. Irmão, acharam aí? Amém. Romanos capítulo 8, vamos ler 3 versos aí. A partir do verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Agora vamos dar um pulinho ali para Efésios. Efésios capítulo 2, verso 5. Vamos ler a partir do verso 4 para a gente entender o que ele está falando. Efésios capítulo 2, a partir do verso 4, diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nossos delitos e pecados, de algumas versões, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Agora, só mais um texto, lá em Jonas, no Antigo Testamento. Está mais capaz de achar, não é? Jonas, no capítulo 2, eu quero ler só o finalzinho desse versículo. Está escrito dessa maneira: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, isso eu pagarei. Quero chamar a atenção só para essa última parte agora. Do Senhor vem a salvação. Essa é a oração de Jonas, quando ele estava lá no íntimo do peixe lá, Aí o verso 10 diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Do Senhor vem a salvação. Romanos, no capítulo 5, verso 8, diz: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. O problema desse entendimento equivocado, que é o next day hoje por conta do horário, tá, gente? Tipo direto. O problema desse entendimento equivocado, onde você precisa dar um passo para Deus, para a sua vida mudar, é que você tira a autoridade de Deus, entrega ela ao homem. É que você passa a assumir o lugar do Todo-Poderoso. É como se o Todo-Poderoso Deus, ele pudesse tudo, menos chegar até você. O problema desse entendimento é que Deus deixa de ser soberano para ser submisso à vontade humana. E a Bíblia nos fala: eu sou o Senhor, operando eu. Mas a gente sabe disso, e como é que a gente inventa essas outras coisas? Eu sou o Senhor, operando eu, quem? Quem impedirá? Quem vai impedir uma ação de Deus? Aquele que criou os céus e a terra, ele não seria capaz de mudar o teu coração? Aí nós vamos ver no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus se apresentava ao povo e muitas das vezes ele endurecia o coração de umas pessoas para cumprir o propósito dele, para mostrar o seu poder, para que nós víssemos, para que o povo dele visse, para que ficasse registrado que ele é Senhor, que agindo
palavra de Deus diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. E Ele inclina para onde Ele quer. Nós temos o costume de falar que Deus está no controle de tudo, menos da nossa vontade, porque a gente faz aquilo que a gente quer. Mas, pastor, quer dizer que o senhor falando essas coisas dá a impressão de que eu não tenho vontade? Não, você tem vontade. Pastor, então quer dizer que eu não tenho livre-arbítrio? Nem tempo nós temos para eu falar para você que não tem livre-arbítrio. Mas você tem liberdade de procurar na Bíblia. Se você achar essa palavra lá, você pode trazer isso e vai conversar sobre ela. Porque, na verdade, para o nosso arbítrio ser livre, nós não poderíamos ter influência nem do bem nem do mal. E a Bíblia diz que o mundo jaz. Não sou eu que estou inventando, isso vocês conhecem. E como eu posso tomar uma decisão livre se eu sou influenciado pelo pecado que habita em mim? Como eu posso tomar uma decisão correta se não tiver uma ação sobrenatural sobre a minha e sobre a sua vida? Colossenses capítulo 1, verso 12 ao 17, diz assim: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. No quesito salvação, querido, ela vem de Deus. E se hoje à noite nós estamos aqui, se hoje à noite Deus nos permite ouvir essa palavra, é porque aprove Deus que assim fosse. Se nessa noite você sair daqui chocado comigo, fala assim, mas como isso? Ele está ferindo aquilo que eu acreditei a minha vida inteira. Que bom. Como disse Agostinho de Hipona, não é isso? Santo Agostinho, proferiste-me com a tua palavra, por isso eu te amei. Que essa palavra ela possa penetrar os nossos corações, como o autor do livro aos Hebreus diz, que ela penetra até o mais profundo do nosso ser, até a divisão da alma e do espírito, que ela possa penetrar em nós, matar o nosso velho homem, para que nós possamos ter vida em Cristo. Nós que outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós vivíamos a nossa vida de acordo com o que nós queríamos, porém, espiritualmente falando, nós éramos incapazes de tomar uma decisão por Cristo Jesus. Mas aí Ele nos amou. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou. Ele nos amou a tal ponto de enviar o seu Filho para morrer por nós. E às vezes a gente não entende aquela mensagem das Escrituras, quando João diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é que vai ter a vida eterna, querido? Aquele que nele crê. A vida eterna é para todo mundo? Não. Mas Deus é bonzinho. É bonzinho e justo.
Ele é bonzinho, mas também é justo. Você já pensou? Você trabalha o mês inteiro para ter um salário. Isso às vezes não é nem agradável, nem bom, mas é justo, não é isso? Aí a pessoa, você pega o seu salário, aí vem alguém e rouba aquele seu salário. É ruim, não é? E é injusto também. Não é? Deus é bom, mas é justo. Ele é bom porque Ele ama pessoas pecadoras como nós. Ele é bom porque Ele viu que nós éramos incapazes de pagar um preço. E que o Filho dele poderia pagar esse preço. Então Ele arquitetou a salvação do homem desde o início das Escrituras. E vai falando dela até o final. Lá em Gênesis nós vemos Deus manifestando a sua essência trina, quando Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele não estava que nem nós falando no espelho, falando eu contigo, eu falando consigo mesmo, né? Ele estava falando na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É assim que eu acredito. Façamos o homem. E quando, após a queda do homem, ele chega e condena a mulher, ele já fala para ela de quem? De Jesus. Que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ele estava falando de Jesus. Mesmo que Eva possa ter entendido na época que de repente ela estava falando de um dos seus filhos naturais ali, dos próximos que viriam, ele estava falando de Jesus. Cristo ele é o centro, Cristo é o alvo, Cristo é o objetivo, Cristo é a razão pela qual nós estamos aqui. O tempo não nos permite prosseguir, mas que nós entendamos o seguinte: a nossa fé, ela é monergista. Por quê? Porque a salvação começa em Deus. Efésios, capítulo 1. Efésios no capítulo 1. No verso 3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Só para a gente encerrar, abre comigo a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 1. Paulo estava escrevendo à igreja, ao povo que se reunia em Éfeso, povo que havia se convertido ao cristianismo, ao povo que havia escutado a pregação do Evangelho e crido. E ele fala para eles: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, depois que eu aceitei Jesus. Como é que é escrito aí? Quem está com a Bíblia aí? Para a gente poder encerrar. Verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para a gente viver como a gente quisesse, como é que é? Para sermos santos e irrepreensíveis Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Queridos, falaram para a gente: você tem que fazer isso para você conseguir aquilo. Quando a grande verdade, nós vamos fazer porque nós fomos alcançados por essa graça.
Nós vamos fazer porque nós somos alcançados por esse amor. Pelo fato desse amor nos ter alcançado, é que nós vamos viver uma vida santa. Porque ninguém consegue viver uma vida santa sem a ajuda de Deus. Cristo, em sua oração sacerdotal, Cristo, lá no João, no capítulo 17, ele nos ensina como é que nós vamos nos santificar. Em sua oração, ele deixa registrado para quem você pudéssemos aprender. Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então deixemos de lado os achismos da vida, até mesmo os achismos da vida cristã, e nos voltemos para as Escrituras, porque conforme está escrito, feche os seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos mais uma vez nesta noite. Somos gratos ao Senhor pela tua bondade e pelo teu amor que nos alcançou, sim, Deus. Obrigado porque de uma maneira tão maravilhosa o Senhor teve misericórdia de nós e nos salvou. Meu Deus, permita-nos que a tua palavra que foi ministrada nesta noite, ela, ao penetrar em nossos corações, ela encontre a boa terra. Ó Deus, para que um tempo propício ela possa brotar e dar frutos para a glória do teu nome. Que nós entendamos, Deus, que é maravilhoso estar em tua casa, que é maravilhoso estar em tua presença, que é maravilhoso viver para ti. Mas compreendamos que esta salvação, a partir de nós mesmos, ela vem do Senhor. Que é para que nós não tivéssemos orgulho dos nossos feitos, porque é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos permitido crer dessa forma. O Senhor tem nos permitido entender a tua palavra como ela é. Meu Pai, agora aplica a tua palavra no coração dos teus filhos, Senhor. Que essa palavra possa incomodá-los, ó Deus, a ponto de eles buscarem-me, eles procurarem ir mais a fundo nessa questão, procurem compreender, ó Deus, e te encontrem nas páginas das Escrituras, Senhor, e sejam transformados pelo teu Espírito Santo, porque na verdade é Ele quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça, Senhor. Meu Deus, agora, Senhor, traga arrependimento aos nossos corações. Ó Deus, porque nós iremos participar de um momento memorial, conforme o Senhor nos orientou para que fizéssemos. Ó Deus, vamos participar da ceia, Senhor. Ó Deus, abençoe os teus filhos, Pai. Que nós compreendamos que, por conta da nossa natureza, nós somos atraídos pelo pecado. Mas por tua misericórdia, por teu amor, por tua graça, e por sermos novas criaturas em Cristo Jesus, nós não permaneceremos no pecado. Nós nos arrependeremos dele. Nós fugiremos do pecado e viremos para ti. Glórias a teu nome. Nós estamos lendo. Amém, queridos? Vamos para o momento da ceia. Depois a gente tem mais algum, né? Que a graça do Senhor nos alcance, amém, queridos? Não é? Que possamos prosseguir e termos uma visão monergista para que se cumpra a vontade do Senhor, não a nossa. Amém? Quero convidar aqui o Raimundo, por favor, irmão Valdeci. Ajude aqui, irmãos, por favor. Vamos lavar as mãos aqui como forma simbólica, mais de higiene, né? E os irmãos podem abrir comigo, primeira carta aos Coríntios.
Primeira carta aos Coríntios, vamos lá? Capítulo, todo mundo sabe onde fica, né? 11, não é isso, irmãos? 11, 23, né? Vem o Senhor a viver. Cadê? Vamos lá. Não achei que não. Cadê, gente? Semana foi. Vem o Senhor minha vida oferecer. Cante. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar. Enquanto nós cantamos, nós vamos orar. Como oferta em teu altar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Aqui são os elementos da tua presença, Senhor. Aqui está o pão que simboliza o corpo. E aqui está o vinho que simboliza o sangue de Cristo, Senhor Jesus. Como nós sentimos, graças nós te damos em sacrifício. Eu quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Versículo 23: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu disso. Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice e a nova aliança no meu sangue. É a nova aliança no meu sangue. Fazer isto sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem este pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E por isso ele nos pede: examine-se, pois, ou examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Amém? Então, eis aí o pão que simboliza o corpo de Cristo e o sangue, o vinho que simboliza o sangue. Pode ser feliz, nome de Jesus. Deus enviou o seu Filho amado. Este é o pão que é servido por vós, Para morrer que simboliza o corpo de Cristo. em meu lugar. Este é o vinho, o suco da uva, simboliza o sangue. É o cálice da nova aliança. Por meus pecados, Jesus morreu, mas ao descer de Jesus, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Ele vive, posso ver no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
E é nessa nova aliança que nós estamos inseridos, na morte, na justificação, na redenção e na ressurreição de Cristo Jesus. E hoje nós estamos aqui em memória, para lembrarmos, para crermos, para dizermos que Cristo é o nosso Salvador. Nós te bendizemos, Senhor, somos gratos a Ti por perceber que a Sua infinita misericórdia se estende em nossas vidas. Porque Tu morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. E contigo nós também estamos vivos para dizer que Tu és o nosso Cristo ressurreto, que Tu és o nosso Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Jesus, depois de cear, depois de comer o pão que serviu o seu próprio corpo, Ele também ceou. Na última ceia Ele serviu todos os discípulos e também serviu o vinho, não é? Logo em seguida bebeu. Então aqueles que podem beber, tomem todos. A Ti rendemos o nosso coração, Senhor. Que a nossa consciência, que o nosso espírito, que as minhas decisões sejam monegistas, para que a Tua soberania reine sobre mim e nós, a fim de que a Tua plena vontade em nós se cumpra, Senhor. Independente do que eu estou passando, do que eu estou vivenciando, Senhor, mas eu decidi, ou melhor, Tu nos escolheu. E por isso, Senhor, estamos aqui para Te engrandecer o Seu santo nome, Senhor. Para dizer o tanto que Tu és bom. Nós reconhecemos a Sua grandeza, a Sua soberania em nós. Nos guia, Senhor, até a eternidade. Revela-se assim a Tua palavra, nós, a Tua palavra, nos guiando
para que possamos fazer a boa, perfeita vontade sua em nós. Que as nossas ações, que os nossos pensamentos, que as nossas escolhas estejam em conformidade com as Escrituras, somente as Escrituras. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o teu nome anunciará. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o teu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Glorifique a Deus com as palmas para Jesus, que é digno de glória. Crianças. Não, tá lá. Sei lá. Sara.
Eu gostaria de chamar todos os pais aqui na frente com certificados que os filhos entregam. Pega um diploma encostado. O irmão está aí de emprestar. O senhor não é pai, não? Então vai. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque quem tem pai sabe o tanto que é importante ter pai, amém, queridos? O difícil é o pai ser pai, né? Existe uma estatística no Brasil que a maioria dos filhos, eles sentem a falta do pai. Não o pai, a pessoa, mas a falta do pai é na correção, é no amor, é na orientação. E que Deus possa abençoar os nossos pais da nossa igreja, né? Que tem, além do compromisso de ensinar, educar, corrigir, amar, tem uma grande responsabilidade de conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. Vamos orar pela vida deles? Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos a Deus por esse dia tão especial, Dia dos Pais. Senhor, nós agradecemos, ó Pai, por cada pai, porque nós sabemos, ó Deus, que no coração de cada um tem um anseio de ensinar os seus filhos o caminho que se deve andar, conforme diz a tua palavra. Eu tenho certeza que esses pais se preocupam não somente na educação dos seus filhos, não somente em amá-los, ensiná-los, mas também chegar no dia do Senhor, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, os seus filhos também sejam entregues ao Senhor, assim como eles serão entregues quando o Senhor vier buscar. Pai, eu te peço, dai saúde, cada dia mais amor, sabedoria, ó Deus, para orientar os seus filhos. Sabedoria, ó Deus, como o cabeça da casa. Sabedoria, Senhor, como homem da família. Sabedoria como exemplo do lar. Que os seus filhos possam olhar para eles e seguir o exemplo do Pai. Um homem com sabedoria. Um homem de Deus. Nós te pedimos e já agradecemos por esse dia tão especial. Uma bênção especial na vida de cada pai nesta noite. Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero só fazer uma oração para a gente finalizar o culto. Nós vamos orar por 3 pessoas que estão enfermas. Pela irmã Joelma, que estava hospitalizada. Vamos orar pela irmã Fátima, mãe da Fabi. E vamos orar pelo irmão Newton, que está aleijado, com a perna muito. Vamos orar por essas pessoas, pela saúde dessas pessoas? Soberano Deus, nós choramos, Senhor, por essas pessoas. Que assim for a tua vontade, levar as suas mãos, que sara, Senhor, as suas doenças. Nós apresentamos todas essas pessoas que estão enfermas, Senhor Jesus. Nós cremos no milagre, nós cremos que tu és o médico dos médicos, Senhor Jesus. Ó Deus, aonde quer que essas pessoas estejam, em casa ou no hospital, que haja uma boa recuperação, dá o alívio das dores, nós te pedimos, Senhor, com fé, e já agradecemos em nome de Jesus. Eu lembro aos irmãos que dia 26 nós temos o 9º aniversário da Igreja Batista Vida Abundante, amém, queridos? Não faltem, tragam os amigos, tragam os vizinhos,
Olha, são 9 anos. Nós vamos ter 2 cultos, dia 26. O primeiro culto vai ser matutino, às 10 da manhã, tá? Nós vamos ter o café da manhã, às 9 da manhã. E às 10 o culto. À noite, às 19h15. Então, o aniversário, dia 26, culto matutino e o culto noturno. Amém, queridos? Deus abençoe, semana de Deus a todos, né? Vamos tirar aqui as fotos, aqui lá na mural. Galinhada, domingo que vem, pessoal, café teológico e galinhada. Domingo que vem nós temos aqui a galinhada, hein, pessoal? Ao meio-dia, tá bom? E à noite nós temos café teológico. Nós vamos falar sobre um tema bem bacana, hein, pastor Zé aqui? Vai ser 2 mensageiros dele.